Bem-vindos ao terceiro capítulo da nossa série Novo Tempo. E essa série nós começamos com uma pergunta: por que será que as pessoas resistem tanto às igrejas? Por que será que às vezes é tão difícil você trazer um amigo junto com você na igreja? Por que será que algumas pessoas odeiam igrejas evangélicas e criticam? E por que será que isso acontece? Essa era a nossa pergunta que começamos a responder no primeiro dia. E uma das coisas que nós dissemos no primeiro dia é que as mesmas coisas que fazem as pessoas resistirem às igrejas deveriam ser resistidas por nós na igreja. A maioria das coisas que fazem as pessoas resistirem à igreja são as mesmas coisas que a igreja deveria resistir. Jesus não criou uma igreja que rejeita as pessoas, Jesus não criou uma igreja desagradável, chata, Jesus não criou uma igreja cheia de complexidade para que as pessoas rejeitassem. Então, as mesmas coisas que as pessoas resistem às igrejas, são as mesmas coisas que nós, como igreja, deveríamos resistir. Então, nós dissemos, no primeiro dia ainda, que Jesus veio criar um modelo, apresentar um outro modelo de vida com Deus, de reaproximação com Deus. Porque o modelo vigente na época, que a gente está chamando e foi conhecido de modelo do templo, era mais ou menos assim. O modelo de templo, ele tem um lugar sagrado. Então, sempre uma grande construção, um lugar onde as pessoas se encontram, isso era característica do modelo de templo. Outra coisa característica do modelo do templo, vigente à época de Jesus, e até hoje, né? Algumas religiões ainda têm esse modelo bem firmado. A segunda coisa que faz parte do modelo do templo é um texto sagrado. E eu não estou falando só de cristianismo, estou falando de todas as religiões. Sempre tem um texto, um oráculo, alguma coisa sagrada que alguém consagrado ou santificado, algum líder santificado, pega esse texto e explica para as pessoas, e muitas vezes domina as pessoas através dos textos sagrados de cada religião. Uma pessoa se torna meio divino, meio guardião de um texto, né? A outra característica do templo são pessoas seguidoras, que muitas vezes são sinceras, às vezes são ingênuas, e às vezes são até enganadas, mas é uma característica desse modelo que Jesus encontrou quando ele chegou e que ainda existe espalhado pelo mundo. Mas Jesus veio apresentar um novo modelo. Jesus, um dia conversando com seus discípulos, ele perguntou: quem que vocês acham que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou: em cima dessa ideia, desse conceito, eu vou criar a minha eclésia, a minha igreja. Esse é o fundamento. É diferente, é o Filho de Deus encarnado, o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, é o fundamento, a fundação da nova igreja, do novo modelo, que se diferenciava no modelo de templo em algumas coisas. Jesus veio trazer um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. Jesus veio trazer um novo mandamento. Jesus não refutou tudo que tinha acontecido antes dele, mas ele trouxe um novo mandamento. E ele simplificou as coisas. Ele falou assim: olha, se você fizer duas coisas, já é suficiente. Ao invés de fazer 613, você tentar cumprir 613 leis, se você apenas amar o seu Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, já é um excelente começo, talvez seja até o fim. Se você entender isso com profundidade, nós vamos falar isso um pouco na semana que vem, se você entender isso com profundidade, isso já resolve quase tudo que Jesus veio explicar. E uma outra coisa, Jesus trouxe uma nova ética, e Jesus trouxe um movimento ao invés de uma religião. No tempo de Jesus, um pouco depois de Jesus, não existia igrejas, templos. As pessoas se reuniam nas casas, às vezes nas praças, às vezes nos montes, não existia um lugar específico. Jesus veio explicar para nós que não existia mais lugar sagrado, que para Deus
não há nada mais sagrado do que a pessoa que está sentada aí do seu lado, ou atrás de você, ou à sua frente, ou à sua direita. Você, eu, nós somos mais sagrados do que qualquer lugar geográfico no nosso planeta. Foi isso que Jesus veio ensinar. Aí veio o apóstolo Paulo com outras explicações mais claras ainda sobre o templo. E o apóstolo Paulo, ele não precisou estudar o modelo de templo para poder entender, para explicar a diferença entre o modelo que Jesus estava trazendo. O apóstolo Paulo não precisou estudar porque ele era o próprio templo. Ele foi criado dentro do judaísmo, ele era um fariseu, ele era um mestre da lei, ele conhecia tudo, ele sabia de cor todos os primeiros livros do Antigo Testamento, ele era um mestre da lei, então ele conhecia profundamente esse modelo de templo. E ele entendeu, depois que ele teve um encontro sobrenatural com Jesus, ele entendeu o que Jesus queria ensinar e nos explicou de uma forma bem simples. E na semana passada, nós falamos sobre esse cara, esse Paulo. Esse Paulo estava furioso semana passada, quando a gente falou que Paulo estava furioso. Por quê? Porque ele estava plantando igrejas em vários lugares, e aí ele, na Galácia, na região da Galácia, os Gálatas tinham uma igreja que Paulo tinha começado. Aí Paulo começou a igreja e deixou a liderança lá e foi plantar igrejas em outros lugares. E aí ele ficou sabendo que as pessoas estavam querendo modificar, falar, não é bem assim como Paulo está falando, é um pouquinho diferente. Não, se você não é só crer em Jesus, você precisa crer em Jesus, né? Você precisa seguir umas práticas do judaísmo e tal. Aí Paulo ficou furioso, pegou o primeiro avião, chegou lá de volta na Galácia, se tivesse avião naquele tempo, chegou lá rapidamente e falou, gente, para tudo. E ele falou uma coisa muito importante, ele falou assim, gente, a gente não pode deixar que uma coisinha assim, a gente não pode abrir uma brechinha para o modelo de templo. Dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, sempre tem uma tendência da gente querer trazer as coisas do templo de volta, o legalismo, as coisas, a gente tem isso dentro da gente. E Paulo falou, fecha a brecha, fecha a porta, porque uma coisinha de nada, só um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, estraga tudo. Paulo estava querendo dizer, sabe o quê? Que um pouquinho de templo corrompe a igreja de Cristo. Então ele chegou furioso lá e brigou com todo mundo e falou assim, gente, não dá para abrir brechinha, porque se você abrir uma brechinha, daqui a pouco desanda tudo. E nós sabemos que é assim, mas, Paulo falou o seguinte, no mesmo capítulo 5, no versículo 5 de Gálatas, versículo 6, Paulo falou assim, para explicar de novo o que é que Jesus veio ensinar, Paulo fala assim, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor. A única coisa que conta é a fé expressa através do amor. Paulo falou desse jeito, ele de novo falou a mesma coisa que Jesus veio ensinar. Gente, não tem nada mais importante do que a nossa fé colocada em prática através do amor. Nada é mais importante do que isso. Nem lei, nem circuncisão, nem regra, nem nenhuma das 613 leis antigas dos templos. Nada é mais importante do que isso. Então, aparentemente, o amor é a base do Evangelho de Jesus Cristo. Isso requer de nós atitudes práticas. E eu finalizei semana passada com uma pergunta. O que esse amor requer de mim? O que esse amor requer de cada um de vocês? Como que você responde a esse amor com que você foi amado? O que significa para você? Para mim, eu sei o que significa. E eu abri meu coração aqui semana passada. O que significa para você colocar isso em prática? Como é que você estende esse amor? Qual é a atitude prática que você pode tomar em resposta a isso? O que é amar o próximo para você especificamente? Bom, e Paulo continuava a pregar o evangelho, e viajar, e ensinar, e não tinha o Novo Testamento escrito ainda. Então Paulo falava do que ele tinha aprendido, do que ele tinha escutado, do que ele aprendeu com os discípulos, do que ele
a própria experiência, do que ele aprendeu com o próprio Espírito Santo. É assim que Paulo falava. Só 25 anos depois da morte de Jesus é que Paulo começou a escrever umas cartas e essas cartas começaram a circular, que depois foram coletadas e viraram o Novo Testamento, mas não tinha. Então, o que acontecia? Os cristãos viviam o cristianismo, era pura prática. E as pessoas em volta, se você ler relatos históricos da época, históricos, não da Bíblia, relatos históricos, você vai ver pessoas observando os cristãos, impressionados como os cristãos passavam a cuidar das crianças na rua, das viúvas, recebiam as pessoas, alimentavam as pessoas. Eles viviam o que Jesus ensinou. Eles não sabiam tanta coisa, tanta teoria, eles viviam esse amor que Jesus ensinou. Então, Paulo entendeu melhor do que ninguém, e aí, eu quero ler uma passagem para vocês, que está lá em 1 Coríntios 6, que Paulo fala sobre aquela questão, por exemplo, que nós conversamos aqui agora há pouco, sobre o templo. O que é o templo? Olha a revolução que o Evangelho de Jesus trouxe. Paulo fala o seguinte, fala o seguinte, 1 Coríntios 6, ou vocês não sabeis que o vosso corpo é o templo. Espera aí, Paulo, como assim? Não, o templo é ali na esquina da Bandeirantes, Duque de Caxias tem um templo, na esquina da, não sei, ou no meio daquela praça tem outro templo. Paulo está falando assim, não, vocês não sabem que vocês são o templo, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Aí você fala, não, Paulo, não pode. Não. Né, na época, né, imagina, isso aqui era uma bomba, né, Paulo falar isso na época. Templo, todo mundo tinha a imagem do templo na cabeça. Paulo falou, não, o corpo de vocês é o templo, a morada do Espírito Santo. Aí as pessoas falam, não, Paulo, o Espírito Santo mora sabe aonde? No templo. Tem um lugarzinho no templo que chama o Santo dos Santos. Quem conhece um pouquinho do Velho Testamento ou de história sabe disso. Então tinha um lugar que chamava Santo dos Santos, ali habitava o Espírito de Deus. E só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar ali, adentro ali, ele precisava estar muito purificado, porque senão ele podia ser fulminado ali, morto na mesma hora. Então aquele lugar era a morada do Espírito Santo. E Paulo está falando, não. Isso que Jesus veio mudar. Vocês, nós somos o templo, a habitação de Deus agora. Essa é a novidade que Jesus veio trazer. Nós somos um templo portátil, imóvel, que se locomove por aí. Vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e vós já não sois mais de vós mesmos. Quer dizer, vocês pertencem a Deus. Quando vocês creem, quando vocês dão esse passo, quando nós recebemos a Jesus Cristo, é isso que significa algo inexplicável fisicamente, é algo sobrenatural, mas Deus passa a habitar dentro de nós. É isso que Paulo estava ensinando. Mas a história não acabou aí, então nós vamos falar um pouquinho mais de história aqui, e depois nós vamos dar um exemplo prático. A história não acabou aí. No ano 70, depois de Cristo, literalmente a era de templo, pelo menos em Jerusalém, acabou. No ano 70, o templo judeu foi derrubado. O comandante militar Tito Flávio Vespasiano Augusto, conhecido como Vespasiano, ele é filho do imperador Vespasiano, ele invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, saqueou as preciosidades do templo e destruiu o templo, assim como Jesus havia previsto, que não ficaria pedra sobre pedra. Foi destruído o templo de Deus. Era mais ou menos como se fosse um recado de Deus. A era do templo acabou. Agora é a era da graça, do amor, da prática, da vida com Deus. É isso que Jesus veio ensinar. Então, durante alguns bons anos, a igreja viveu o que Jesus esperava da igreja. Com todas as perseguições, os discípulos foram perseguidos, mortos, uns crucificados, um foi crucificado de ponta cabeça, sofreram perseguições, mas a igreja resistiu e não parava de crescer. E não parava de crescer por quê? Pela prática do que Jesus havia ensinado. Mas
300 anos depois, em 312 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele estava no meio de uma batalha onde ele estava sendo derrotado. Não durmam não, tá? É parte de história, mas é importante você entender isso, tá? É importante porque é isso que acontece até hoje. O que acontecia naquela época acontece até hoje. É a mesma tendência maldita de querer trazer o modelo de volta. Então, em 312, 300 anos depois de Jesus, esse imperador está numa batalha, estava perdendo a batalha, a esposa dele era cristã, e aí, no meio da noite, ele teve um sonho, e ele sonhou com uma cruz. E no sonho dele, apareceu, ele diz que viu uma frase dizendo assim: sob esse símbolo vencerás. E aí, o que ele fez? Acordou cedo, tinta vermelha, tinta pincel, mandou pintar uma cruz no escudo de cada um dos soldados, e a cruz, que até ali era um símbolo maldito, né? Porque a cruz era maldição, quem ia para a cruz era ladrão, assassino, tudo. A cruz ali passou a ser um símbolo do imperador. Ele trouxe a cruz e mudou o símbolo da cruz, e colocou nos escudos, e eles venceram a batalha. Aí ele falou assim: rapaz, esse negócio é bom. E aí, o que ele fez? Aí ele viu que isso tinha dado força, respeito, status, e ele começou a pensar em institucionalizar o cristianismo. E aí, o que começou a acontecer? Ele começou a construir templos. E aí, cada lugar onde tinha um mártir, alguém que morria, ele mandava fazer ali um templo. E aí outro templo. E aí templos lindos, nababescos, bonitos de novo. E aí, o que ia acontecendo? O poder, ele começou a dar poder para os bispos, os padres, começaram a ficar poderosos, porque ele viu que funcionava, as pessoas seguiam. E ele, eu não posso dizer, nós temos um teólogo profundo ali, que é o Gideão, mas não sei, talvez ele não seja capaz de dizer também. A gente não sabe que tanto que Constantino se converteu realmente. O que nós sabemos é que ele foi batizado no último minuto antes de morrer, para garantir que ele ia para o céu. Mas a gente não sabe que tanto que o coração dele virou cristão, mas ele achou que seria uma boa estratégia tornar o cristianismo uma coisa para todo mundo. E ele institucionalizado. E aí ele fez, aí deu poder para os padres, para os bispos. E aí do dia para a noite, o cristianismo passou de uma minoria perseguida para uma maioria poderosa, do dia para a noite. Então, virou a religião do imperador, por consequência, a religião do povo. Rapidamente, o cristianismo se tornou inseparável do império e do poder. Criaram novas versões para o modelo do templo. Começou a voltar, tudo de novo, tudo de novo. E aí começaram, isso também é um pouco de história, começaram debates teológicos. E um dos principais debates teológicos é chamada controvérsia ariana, e que basicamente era um sujeito chamado Arius de Alexandria, que ele levantou uma tese da geração de Jesus, que Jesus, se ele era filho de Deus, ele devia ter vindo, como que ele não podia coexistir com Deus, ele veio depois, e é um debate teológico que surgiu na época, porque era a religião oficial. E aí, Constantino não curtiu muito esse negócio, porque estava indo contra o que eles estavam falando. E aí, obviamente, esse Arius, ele foi excomungado, perseguido e preso. E aí, o imperador Constantino soltou um decreto dizendo o seguinte: venho por meio dessa fazer pública a ordem. Quem for descoberto com algum documento escrito por Arius de Alexandria e não trouxer imediatamente para ser queimado, sua pena será a morte. Eu não sei vocês, mas eu acho que o negócio começou a distanciar do que Jesus Cristo falava. Pela primeira vez,
você não seguir uma orientação religiosa do imperador ou dos padres, você podia ser penalizado com a morte. Você não podia mais discordar. Ou você cumpria ou você se escondia, porque se você discordasse, você podia ser torturado, mutilado, morto, preso. Você vê? O apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, você abre uma brechinha, essa brechinha vai aumentando e acaba voltando tudo de novo. Tudo de novo. Então criaram uma nova versão de templo. Um novo lugar sagrado. Nababesco, cheio de ouro para tudo que é lado, porque aí o imperador, ele apoiava. Textos sagrados, dominados por líderes poderosos, que manipulavam os textos de acordo com uma política entre o que eles achavam e o que o imperador precisava que acontecesse, então os textos eram manipulados. As pessoas não tinham acesso aos textos sagrados do cristianismo. Ninguém podia ler a Bíblia. Só os líderes liam e interpretavam de acordo com seus desejos, ou o desejo do imperador. Os homens consagrados tiveram uma importância absurda, nunca antes tida. Papas poderosíssimos, o que eles falavam virava lei. E eles diziam, isso é história, tá, gente? Eles diziam quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem pode ser perdoado, quem não é perdoado, quem precisa ser preso, quem precisa... Eles diziam essa autoridade. E as pessoas sinceras estavam agora amedrontadas, em pânico com o que que se fazia. E os abusos aumentaram, e aumentaram. Perseguiram os judeus. Começou um movimento contra os judeus, tomaram as terras dos judeus. Olha como a coisa vai distanciando, vai distanciando. Pessoas, vocês conhecem a época da Inquisição, e pessoas mortas, torturadas, separadas das famílias, por discordar de alguma coisinha. Até o ponto onde, em 1500, um papa chamado Leão V, não sei se ele era muito esperto, mas ele fez assim, como eu disse, os poderosos, os religiosos poderosos, eles diziam quem vai para o inferno, quem não vai, quem pode ser perdoado, quem não pode ser perdoado. Então surgiram as indulgências. O que são as indulgências? É o perdão do pecado. Só que nessa época o Papa estava querendo construir a Basílica de São Pedro. Então, ao invés de oferecer o perdão dos pecados, ele começou a vender o perdão dos pecados. É a história, gente, tá? Ele começou a vender, então, um rico cidadão, boêmio, bagunceiro, e aprontando e tudo, precisava do perdão, para o senhor vai custar mais caro. Aí eles começaram a vender o perdão dos pecados para as pessoas. Até que isso criou revolta num grupo de monges, liderados por Martinho Lutero. Esse cara ficou revoltado, e ele era um católico, ele era um padre, ele era um monge. Mas ele falou, gente, para onde que nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? A gente se perdeu tudo de novo. Não é nada disso. Não é nada disso. O que nós viramos? E aí ele escreveu 95 teses contra tudo o que estava acontecendo, toda aquela corrupção, aquele poder que oprimia as pessoas. E aí aconteceu a conhecida reforma, liderada por Martinho Lutero, em 1917, que ficou conhecida como reforma protestante, porque era um protesto contra o que estava sendo feito pela igreja. Mas aí vocês falam, ufa, né? Criou-se o protestantismo e agora nós estamos bem. Não é verdade. Porque em seguida, o protestantismo já dividiu em 3 linhas diferentes. Depois, em 12. Depois, em centenas. E sabe o que causou essas divisões? Não foi porque assim, não, nós amamos mais do que aqueles, então nós precisamos nos separar porque nós amamos mais. Não foi por causa do amor. Foi por causa dos modelos que cada um trazia para dentro das suas igrejas.
É triste isso, é dolorido, é dolorido. E isso é assim até hoje. Quantas religiões protestantes, variações, a Igreja Católica e etc., que se chamam cristãs, mas quanta diferença entre nós, quanta diferença. É quem que está vivendo o que Jesus ensinava. Aliás, no meio dessa confusão, o que é mesmo que Jesus ensinava, eu já não lembro mais. Ninguém lembra mais o que Jesus ensinava. Lembra na teoria, mas ninguém sabe na prática, ninguém vive mais. Nós esquecemos o que Jesus falava. Que é isso, a gente se apega a isso, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, é um legalismo ali, um julgamento ali. A gente esqueceu. E eu estou falando de nós e de todo mundo. Como é que a gente volta? Como é que a gente volta? Como é que a gente volta? Só tem um jeito de voltar. Voltar para o que Jesus falou. O que será que Jesus falou? Como que Jesus ensinou a gente a fazer isso? O que Jesus falou para a gente? O que ele falou que era para a gente fazer? Como que Jesus demonstrou isso? Então eu escolhi aqui a melhor história que eu conheço para explicar de novo o que nós esquecemos. O que nós esquecemos. Está lá em João, capítulo 8. É um texto que vocês conhecem, eu vou tentar deixar ele um pouco melhor, uma comunicação um pouquinho diferente, para ver se a gente consegue entender de novo. Mas está lá em João, capítulo 8, primeiro versículo. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé na frente de todos. Deixa eu tentar contar essa história um pouquinho melhor. Os mestres fariseus trouxeram uma mulher e colocaram ela aqui, na frente de todo mundo. E esses mestres fariseus, cadê os mestres fariseus? Preciso de 2 mestres fariseus aqui. Eu já combinei, Júlio e Dani, são os mestres fariseus. Por favor, vem aqui. Por favor, fiquem de pé aqui ao meu lado. Eles são mestres fariseus, conhecedores da lei, religiosos da época, sabem tudo de leis e etc. Estão aqui representando os mestres fariseus. E disseram a Jesus, mestre, eles falando para Jesus, mestre, eu não sou Jesus não, tá? Eu estou fazendo uma representação. Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor, o que o senhor diz? Então eu queria que mais pessoas entrassem aqui para me ajudar. Cadê a Gabi, a turma? Por favor. Bom, tá bom, de pedra? Todo mundo está assim, salva 2 pedras aqui para os fariseus, aqui, ó. Tem mais 2 pedras? Traz 2 aqui para os mestres aqui, ó. Vocês que estão lá no fundo, não pegaram o pedra, segura alguma coisa, para você sentir a sensação. Para você sentir a sensação. Bom, em seguida, João, que está narrando essa história, João faz um comentário muito importante. Olha o comentário de João. Ele fala assim, eles estavam usando essa pergunta para Jesus, né, o que fazer com essa moça, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Eles queriam pegar Jesus numa armadilha. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo.
Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Então, está todo mundo aí, a moça aqui é adúltera mesmo, ela é culpada, ela foi flagrada em adultério, tá? Pegaram ela na cama com um cara. Na época, para o cara não tinha punição nenhuma, para ela, para a mulher tinha, né? Então, está aqui a moça que foi flagrada em pecado. Mas aqui pode estar sentado, muitos de nós podemos estar sentados aqui. Talvez você tenha sido flagrado bêbado, e bateu o carro, e matou alguém, e talvez você foi surpreendido pela sua filha, assistindo um filme pornográfico, talvez você traiu seu marido, talvez, todos podiam estar sentados aqui, inclusive eu, todos nós podíamos estar sentados nesse lugar. Mas vamos falar a verdade? Vamos ser bem sinceros. Quando alguém faz alguma coisa, quando alguém erra e é flagrado, não dá vontade de jogar a pedra mesmo? Fala a verdade. Vocês estão com a pedra na mão. Esse aqui, sujeito aqui, chegou bêbado em casa, deu uma surra na mulher, bateu num molequinho de 3 anos de idade. Ai, que raiva! O que ele merece? Né? Pedra. Né? Vamos ser sinceros, dentro de nós tem um negócio assim. A gente quer justiça, 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 justiça. Precisa ser feita a justiça, o cara precisa levar uma no meio da cabeça. Todos nós temos essa sensação dentro de nós. E eles falaram tudo isso, e Jesus estava ali, escrevendo no chão. E os caras, não, o que vai fazer com ela? Vamos judiar, vamos matar, vamos não sei o quê. Jesus ali. João fala, eles não estavam preocupados com a mulher. Com o que eles estavam preocupados? Pegar Jesus numa armadilha. Eles não estavam nem aí para ela. Eles são os líderes religiosos, homens da lei, padres, pastores, autoridades. Eles não estavam nem aí para ela. Eles queriam pegar Jesus. E Jesus não estava nem aí para eles. Jesus estava pensando só nela. Só nela. Sabe, a única coisa que faz você não ter vontade de jogar a pedra é se você se colocar nesse lugar aqui. E se foi você? E se foi você que foi flagrado em algum pecado, algum erro, passou alguém para trás, tirou vantagem, e aí foi flagrado, porque se não foi flagrado, passa, né? Mas aí um dia você foi descoberto, e aí você está nessa cadeira. Quem que você quer que olhe para você? Os mestres ou Jesus? É só assim, só se você se colocar no lugar da pessoa, é que você vai entender essa essa história. Só assim você vai entender, senão você nunca vai entender. Nem eu nunca vou entender. Se você não se colocar nesse lugar, a sua vontade e a minha é atirar a pedra. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. A não ser que você esteja aqui. E aí Jesus disse, se algum de vocês estiver sem pecado, pode começar. Pode jogar a primeira pedra. E se abaixou. Nem olhou para mais ninguém. Jesus ficou ali abaixado, escrevendo no chão. Imagino que deve ter começado um burburinho, né? O cara falou assim, rapaz, minha mulher falou para eu passar no mercado, levar carne para o almoço, preciso ir embora. Você fica com a minha pedra, eu preciso ir. E tinha dentista. Nossa, rapaz. Olha, qualquer coisa eu volto aí depois, tá? Beleza? E um por um. Um por um foi saindo. Não, fica aqui, Júlio. Pode ir, Dani. Pode ir. Pode ir.
Até os mestres começaram a ir embora também. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Eu fico imaginando o último que ficou, né? Todo mundo foi embora, ficou o último. Falou, caramba, o plano era tão bom, meu. A gente ia pegar os dois. A gente ia matar a mulher e quem sabe matar Jesus, porque ele é um blasfemo. Mas agora, e daí? Sozinho eu não vou, né? Aí o último foi embora também. E Jesus não estava nem olhando, Jesus estava lá abaixado. Na hora que Jesus levantou a cabeça, ele falou, mulher, cadê os teus acusadores? Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Aí declarou Jesus, então também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. As 7 palavras que libertam. Vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e abandone a sua vida de pecado. A mulher estava certa no que ela fez? Não. Ela merecia ser condenada? Sim. Era a lei. Ela deveria pagar pelo que ela fez? Sim. Será que, essa é uma grande dúvida de todos vocês, de todos nós, será que Jesus está falando que o pecado não significa nada? Será que é isso que Jesus está falando? Ah, não importa. Claro que não. Claro que não. Jesus não está falando isso. Vocês imaginam essa moça saindo daqui e voltando para casa? A família dela, ela foi exposta, todo mundo sabia. Imagina ela indo no mercado e aqueles olhares, a adúltera, aquela uma que foi flagrada. Imagina se ela fosse aparecer na igreja depois de ter feito isso. O que os irmãos iam falar? Nossa, aquela ali, aquele ali. Ou... O pecado em si traz consequências terríveis, terríveis, terríveis. O pecado é uma droga. O pecado acaba com a gente. Jesus não está falando que o pecado não tem importância. Jesus não veio mudar o que estava escrito, porque no Velho Testamento fica claro que Deus odeia o pecado. Deus odeia e Deus continua odiando o pecado. O próprio Jesus devia odiar o pecado. Mas Jesus amava as pessoas. Jesus amava as pessoas. Eu não sei, e aí eu abro aqui para vocês a minha ignorância, eu não sei se existe alguma coisa mais poderosa do que o amor para mudar alguém. Eu não sei. Se punição mudasse as realidades, as cadeias então eram a salvação para todo mundo, verdade? Todo mundo sai da cadeia, foi punido, vira outra pessoa, boazinha. É assim que acontece? Não sei se alguém daqui assistiu ou leu o livro Os Miseráveis. É um filme, é um livro que todo mundo deveria ler ou assistir. É maravilhoso. É a mesma história. É um padre que acolhe um bandido que estava 19 anos preso, ele acolhe dentro da casa dele, e aí esse cara de dentro da casa dele rouba um monte de coisa dele e foge. E aí a polícia pega e traz ele de volta, fala, pegamos ele com um monte de coisa roubada dentro da sua casa. E o padre fala assim, não, ele não roubou, eu dei isso para ele. Aliás, ele esqueceu 2 castiçais, esses castiçais de ouro aqui, pode levar. É assim o filme, gente. E o cara tão constrangido com esse amor, tão constrangido, ele mudou de vida.
Mas teve um tal do inspetor Javé, que o filme inteiro, lá na frente, ele reconhece ele. Pô, esse cara não é aquele que é preso. E o cara fica querendo punir. O cara já era outra pessoa, mudado pelo amor. Eu não sei se existe alguma coisa melhor para mudar alguém do que o amor. Desculpa. E Deus sempre foi assim. O Deus do Novo Testamento e do Velho Testamento sempre foi assim. Então eu quero encerrar com um texto que está lá em Salmos. É o Salmo 103, que mostra a mesma coisa, escrita lá, muitos anos por Davi, lá atrás, sobre o mesmo assunto. Não existe nada mais importante do que o amor. Nada modifica mais uma pessoa do que o amor. E isso é a base do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a igreja de Jesus Cristo. E essa é a igreja que nós queremos construir aqui, dentro dessas paredes que a gente usa para nos proteger do frio. Eu confesso para vocês que eu não sei se é possível. Eu sei que nós estamos construindo, estamos há 10 anos, eu não sei, às vezes eu fico em dúvida. Porque é muito difícil, porque é mais fácil você querer voltar, você querer julgar, é mais fácil, a tendência, por isso que as igrejas mudam de rumo. Mas por enquanto, e quem sabe para sempre, é isso que a gente vai construir nesse lugar. E lá em Salmos, o salmista Davi diz o seguinte: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Quer dizer, naquela época Deus já provou isso que o salmista está falando. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus, ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Deus odeia, sim, o pecado. Deus odeia o pecado. Mas ele ama o pecador. Ele fica chateado quando você erra, quando você desaponta, quando você desobedece. Claro que Deus fica triste. Muitas vezes a gente já leu isso na palavra. Ele fica, mas não é para sempre. Porque ele ama a pessoa que está ali. Ele sabe que o que está acontecendo é o pecado na pessoa e não a pessoa. A gente precisa aprender a separar o pecado da pessoa. É isso que nós estamos tentando aprender. Ele, Deus, ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Se Deus fizesse isso, todos estaríamos fulminados. Porque todos pecamos, e o salário do pecado é a morte. Então, se Deus nos retribuísse pelos nossos pecados, todos estaríamos mortos. Mas não, Deus não faz isso. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se que nós somos pó. Nós somos fracos, imperfeitos. E sofremos com os nossos pecados, com os nossos erros. Mas, assim como o Oriente e o Ocidente estão distantes um do outro, assim Deus se compadece de nós. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Eu não sei quantos têm filhos aqui. Essa semana eu ouvi uma pergunta assim: você muda o castigo do seu filho? Você promete um castigo, você muda? Eu falei, eu mudo. Muitas vezes. Quem é pai aqui, eu não sei. Eu mudo. Eu falo, vai chegar em casa, vai apanhar. Chega em casa e falo, fica sentado lá 10 minutos. Eu mudo. E eu sou um pai imperfeito. Eu sou mau. Imagina Deus, se Ele nos chama de filho. Assim como nós, que somos imperfeitos, temos compaixão dos nossos filhos, assim o Senhor tem compaixão
daqueles. Eu não sei você, mas eu quero uma igreja assim. Eu quero ser parte de uma família, de um grupo de pessoas que está mais preocupado com a pessoa do que com o que a pessoa fez. E esse é o chamado dessa igreja. E esse é o chamado seu como cristão, meu como cristão, como pastor, como líder. Esse é o meu chamado. Essa é a igreja de Jesus Cristo. O que sair disso é templo. O que sair disso é modelo de templo. Então eu não sei o que isso requer de você. Eu não sei qual a atitude prática que você precisa tomar diante disso. Eu não sei o que essa palavra pode mudar o seu coração. Talvez na próxima vez que você for tirar conclusões sobre alguém, sobre alguma coisa que te contaram, talvez você precisasse se colocar no lugar daquela outra pessoa. Talvez antes de julgar alguém, antes de destratar alguém, antes de ofender alguém, você devia se colocar no lugar daquela pessoa. Eu devia me colocar no lugar daquela pessoa. Nós devíamos nos colocar no lugar daquelas pessoas. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. É o amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo, que está do seu lado, que é chamado para ser o templo do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, essa verdade dói no fundo do nosso coração, porque somos imperfeitos. Todos nós temos em nós alguma coisa do modelo de templo, uma vontade de voltar para a lei, uma vontade de julgar, de apontar o dedo. Isso está em nós, porque somos pecadores, Deus. Mas Jesus veio para nos livrar, nos libertar. E assim como ele falou para essa moça, vá e abandone a sua vida de pecado. Isso ele fala para todos nós. Hoje, isso ele está falando para cada um que está aqui, nos ouvindo nessa noite. Isso Deus está falando para aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem talvez num computador. Para de pecar, o pecado vai acabar com você. O pecado vai trazer consequências terríveis para você, para sua família, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua comunidade, para o seu trabalho. Abandone essa vida de pecado. Deus está falando, eu te amo, mas eu odeio o que você está fazendo, para de fazer o que você está fazendo. E assim como Jesus deu uma chance para essa moça, Ele está oferecendo essa chance para todos nós, e aqueles que quiserem, recebam isso hoje. Senhor, nós cremos que o Senhor nos ama, nós aceitamos o Teu perdão, e nós queremos abandonar nossa vida de pecado. Então, Senhor Deus, haja nos nossos corações, haja individualmente nos nossos corações, mas também coletivamente, Pai, para que essa igreja seja a igreja de Jesus Cristo, onde a base seja o amor, onde a base seja o suporte uns aos outros, onde a base do nosso relacionamento seja a ajuda mútua, onde a base do nosso relacionamento seja o incentivo, a motivação, o abraço na hora difícil. Faça de nós, Senhor Deus, a igreja de Jesus Cristo. E assim nós seremos conhecidos como seus discípulos, e assim nós vamos alcançar essa cidade, Deus. Eu tenho absoluta certeza. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muitíssimo obrigado. Semana que vem a gente tem mais um capítulo dessa série. Volte e traga um amigo com você. Se alguém quiser, só um minutinho. Se alguém quiser uma oração, se alguém quiser conversar, se alguém quiser abrir o coração, eu peço que alguns conselheiros, pastores estejam aqui disponíveis se você quiser conversar, tá bom? Uma boa semana a todos.